Glória a Deus. Os novos pregadores, né, irmão? Glória a Deus. Recebe aí, Carlinhos. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra. Mes bien-aimés, on va ouvrir la parole. Nós vamos, Mateus 13. Matthieu 13. Vamos abrir em Mateus 13. Matthieu 13. Versículo 24. A partir do verset 24. Amém. Hoje nós vamos falar Amém. sobre algo muito interessante Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant aqui nesse texto. dans ce texte. Glória a Deus. Vamos lá. Amém? Amen. Mateus, capítulo 13, Matthieu, chapitre 13, versículo 24. verset 24. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Il leur propose une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui sème une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sème de l'ivraie parmi le blé et son âne. Lorsque l'herbe est poussée et donnée du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison virent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc il y a des livrées? Il leur répondit: c'est un ennemi qui fait cela. Et les serviteurs lui diront: veux-tu que nous ayons l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'on arrache l'ivraie. Vous déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez en gerbe pour la brûler, mais amassez du blé dans mon grenier. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória Amém. a Deus. Queridos, nós vamos falar hoje da boa semente, On va parler aujourd'hui de la bonne sémence, mas também nós vamos aprender sobre a má semente. mais aussi on va apprendre sur la mauvaise sémence. E falando um pouquinho da boa semente, En parlant un petit peu de la bonne sémence, nós vamos começar por ela. on va commencer pour elle. Nós vamos ver que Jesus, ele é a boa semente. On va voir que Jésus, c'était la bonne sémence. Ele também deu a boa semente. Lui aussi, il a donné la bonne sémence. Mas no início de tudo, ele é a boa Mais semente. au début de tout, c'est lui la bonne sémence. E eu estive estudando essa semana, tenho estudado algumas coisas interessantes no Novo J'étais Testamento. en train d'étudier des choses intéressantes dans le Nouveau Testament. E observe que o objetivo de Deus era se aproximar. Et observez que l'objectif de Dieu, c'était de s'approximer. Porque Deus é s'approcher. muito poderoso. Parce que Dieu, il est très puissant. E o poder de Deus é santo. Et le pouvoir de Dieu, il est saint. E para se aproximar do homem Et pour s'approximer de l'homme que estava em pecado, qui était en péché, era necessário um filtro. c'était nécessaire un filtre. Porque a santidade de Deus mataria Parce o que la homem. sainteté, elle tuerait l'homme. Então Deus enviou uma semente Donc Dieu, il a envoyé une sémence para que essa semente
se tornasse um filtro. pour que cette semence devenait un filtre. E Jesus é essa semente. Et Jésus, c'est cette semence. Então, olha aqui para mim Regardez-moi. e observe o plano poderoso de Et Deus. observez le plan puissant de Dieu. Deus deu Jesus. Dieu, il a donné Jésus. A palavra deu aqui La parole donnée ici vem de dons espirituais também. venait de dons spirituels. É a palavra carisma, C'est la parole charisme. porque Deus investiu. Parce que Dieu, il a investi. E observe que o primeiro investimento de Et Deus, observe que le premier investissement de Dieu, o primeiro investimento foi Jesus. le premier investissement, c'était Jésus. Então enviou Jesus Il a envoyé Jésus para que ele se tornasse homem. pour qu'il devienne homme. Então tem muitos teólogos, Il y a beaucoup de teólogos que tipo assim não conhecem a verdade, qui ne connaissent pas la vérité. que dizem que Deus criou uma outra pessoa Et Dieu il a créé une autre personne. e diz que essa pessoa não é Deus. Il dit que cette personne, elle n'est pas Dieu. Dizem que Jesus não é Ils Deus. disent que Jésus n'est pas Dieu. Mas na verdade não, a gente sabe muito bem Mais la vérité, on sait très bien que não é assim que aconteceu. que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Jesus não é uma criação separada da Trindade. Jésus, c'est pas une création séparée. Jesus é uma revelação íntima da Trindade. Dieu, c'est une révélation intime. Então observe que não é que Jesus, não é que ele fez uma outra pessoa. C'est pas que Jésus, il a fait une autre personne. Ele se despiu da sua glória. Il se despit de sa gloire. Ele tirou a sua glória lá nos Il céus. a enlevé sa gloire dans le ciel. Deixou todo o seu poder nos céus. Il a laissé tout son pouvoir dans le ciel. E desceu como uma Il semente. est donc descendu comme une sémence. Ele veio como Deus, Il est venu comme Dieu, mas com o mínimo poder de mais Deus. avec un minimum de pouvoir de Dieu. Porque se ele descesse com toda a sua glória, Parce que s'il aurait descendu avec toute sa gloire, a humanidade não ia suportar. l'humanité n'allait pas supporter. Quantos estão entendendo até aqui? Combien d'entre vous comprenez cela? Glória a Deus. Então observe que Jesus é esse filtro. Observez que Jésus, c'est ce filtre. Ele é essa graça, esse Il carisma. est cette grâce, cet charisme. Ele é esse investimento de Il est Deus cet investissement de Dieu para que o homem pudesse se aproximar. pour que l'homme il pouvait s'approcher. Observe que sem Jesus, Observe que sans Jésus, ninguém vem ao Pai. personne ne vient au Père. Por que ninguém vem ao Pai? Et pourquoi que personne ne vient au Père? Porque Jesus é o único filtro. Parce que Jésus, c'est le seul filtre. Não existe um outro lugar. Il n'existe pas un autre lieu. Alguém no Velho Testamento Quelqu'un dans le Vieux Testament que quisesse se aproximar de Deus qui aurait voulu s'approximer de Dieu, também precisava de filtro. elle aussi il avait besoin de filtre. Precisava de uma nuvem, Il avait besoin de nuages, precisava de uma montanha, d'une montagne aussi. Il avait precisava de um altar. besoin d'un autel. E quando o altar pegava Et fogo, quand il prenait feu, o fogo era o filtro. le feu, il était le filtre. A arca da aliança era o La filtro. arche d'alliance, c'est le filtre. O templo, o tabernáculo era o filtro. Le temple, le tabernacle, c'est le filtre. E é claro que tudo isso simboliza Et Jesus. c'est clair que tout ça symbolise Jésus. Mas Deus falou assim: não, vamos fazer uma imagem humana Mais Dieu, il a dit, on va faire une image humaine para que essa imagem seja o filtro. pour que cette image soit le filtre. Daí ele deu Jesus. Alors, il a donné Jésus. A graça revelada, La grâce révélée, o dom de Deus, le don de Dieu, se revelou entre nós. s'est révélé entre nous. E Jesus é essa boa semente. Et Jésus, c'est cette bonne sémence. Observe que Observez que é como se não tivesse uma outra passagem. est comme si on n'avait pas un autre passage. Não existe uma outra porta. Il n'existe pas une autre porte. Não existe um outro Il caminho. n'existe pas un autre chemin. Não existe uma outra Il palavra. n'existe pas une autre parole. E é claro que isso é radical para o C'est mundo. clair que cela, c'est radical pour le monde. Quando nós falamos assim, para você ser salvo, não tem uma outra escapatória. Quand nous, on parle pour que tu sois sauvé, il n'y a pas une autre sortie. Isso é radical para o C'est mundo. radical pour le monde, tout ça. Mas o apóstolo Paulo diz que o evangelho é loucura para o mundo. L'apôtre Paulo, il a dit que la parole de Dieu, c'est de la folie pour le monde. Mas tem uma coisa importante para Mais você il y dar a glória a quelque Deus. chose d'important. Prepara o glória aí. Préparez le Gloria. Para aquele que crer, Pour ceux-là qui croient, o evangelho de Deus l'évangile de Dieu, é salvação, c'est le salut, é poder de Deus c'est le pouvoir de para Dieu curar pour ramener la cure, e pour para guérir libertar. et pour libérer.
Para o mundo o evangelho é loucura, Pour le monde, l'évangile, c'est mas de para la folie. aquele que crê, Et pour celui qui croit, o evangelho é poder de Deus. l'évangile, c'est le pouvoir de Dieu. Então observe que Jesus ele é a boa semente. Observe que Jésus, c'est la bonne sémence. E essa boa semente, Et cette bonne sémence, ela se entregou por inteiro. elle s'est donnée pour entier, entièrement. Nós estamos aqui hoje. On est ici aujourd'hui. Irmãos, todo mundo que está aqui hoje Mes frères et sœurs, tout le monde qui est ici aujourd'hui présent, é por causa dessa semente. c'est pour cette sémence-là. Não existe um outro motivo. Il n'y a pas d'autre raison. Se não fosse Jesus, Si ça n'était pas Jésus, a gente estava em outro lugar. on aurait été dans un autre lieu. Se não fosse Si Jesus, ça n'aurait été pas Jésus, a gente estava perdido. on était perdu. Se não fosse a manifestação de Si ce n'était Jesus, pas la manifestation de Jésus, nós estávamos sem direção. on aurait été sans direction. Mas hoje a gente pode dar uma olhadinha no espelho e falar: eu sou salvo. Mais aujourd'hui, on peut regarder le miroir et de dire, je suis sauvé. Mas eu não sou salvo por mim mesmo. Mais je ne suis pas sauvé pour moi-même. Eu sou salvo por causa da semente. Je suis sauvé à cause de la sémence. A gente pode olhar para si mesmo e falar assim: eu sou curado. On peut regarder nous-mêmes et nous dire, je suis guéri. Vamos colocar no processo, né? Estou sendo On, curado. on est en process. Je suis en train d'être guéri. Estou sendo curado Je suis en train d'être guéri por causa da semente. à cause de la sémence. Estou sendo liberto Je suis en train d'être libéré por causa da semente. à cause de la sémence. Ou seja, se a semente não fosse plantada, Si la sémence n'était pas plantée, a humanidade estaria perdida. l'humanité elle a été perdue. Mas como a semente foi plantada, Mais comme la sémence elle a été sémée, como a semente se multiplicou, comme la sémence elle s'est multipliée, hoje nós temos vida. aujourd'hui on a la vie. Sabe quando você olha para sua família, Vous savez, quand vous regardez votre famille, você sabe quem é o responsável por tudo isso? vous savez c'est qui le responsable pour tout cela? A semente. La sémence. Se aquela semente não germinasse, Si cette sémence elle n'aurait pas germiné, não tinha família. il n'y avait pas de famille. Olha como está a situação do mundo hoje. Regardez la situation du monde aujourd'hui. Quando você vê, observe o que o mundo está fazendo. Observez ce que le monde est en train de faire. Há 10 anos atrás, À 10 ans en arrière, era um absurdo c'était un absurde. um homem beijar outro homem. Un homme embrasser un autre homme. Era ou não era? Um absurdo. C'était vraiment Um absurdo. un absurde. Quando uma mulher beijava uma outra mulher, Quand une femme elle a embrassé une autre femme, absurdo. absurde. Era ou não era? Oui. Mas C'était. hoje, você vai assistir um filme, não falta. Mais aujourd'hui, quand vous allez regarder un film, Já- ça manque pas. Já tem filmes especializados nessa Il doutrina. y a des films déjà spécialisés dans cette doctrine-là. Homem com homem no mundo normal. Homme avec homme, c'est normal dans le monde. Mulher com mulher no mundo Femme avec femme, normal. normal. Só que tem um filtro. Sauf qu'il y a un Aí, irmão, filtre. fica aqui comigo, não vai embora não, fica aqui, fica Venez aqui. avec, Olha aqui restez para mim. avec moi. Não deixa o inimigo roubar essa palavra, Ne não. laissez pas l'ennemi voler cette parole. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Regardez-moi. Tem um filtro, irmão. Il y a un filtre, mes frères et E sœurs. você conhece o filtro. Et vous connaissez le filtre. Essas pessoas estão com os olhos tapados. Cette personne, elle a les yeux qui sont aveuglés. Mas você conhece o filtro. Mais vous connaissez le filtre. Você conhece Vous Jesus. connaissez Jésus. Você conhece a semente. Vous connaissez la sémence. Você conhece o dom de Vous connaissez Deus. le don de Dieu. Você conhece o carisma de Vous connaissez le Deus. charisme de Dieu. A graça de La Deus. grâce de Dieu. E a graça de Deus te revela Et la grâce de Dieu, elle vous révèle. família. Famille. Ame a sua esposa. Aimez votre épouse. Quando você olha para o filtro, Quand vous regardez le filtre, o filtro diz assim: ame a sua le esposa. filtre vous dit aimez votre épouse. O filtro diz para a mulher: ame o seu Le esposo. filtre il dit à l'épouse aimez votre époux. O filtro diz para o pai: ame o seu Le filho. filtre il dit au père aimez votre enfant. Ontem tinha um monte de jovens aqui, irmão. Hier, il y avait beaucoup de jeunes ici. Eu não podia esquecer. Obrigado, Espírito Je ne Santo. pouvais pas oublier. Merci, l'Esprit Irmão, o Saint. que aconteceu aqui ontem foi Mes frères extraordinário. et sœurs, ce qui s'est passé hier ici, c'était extraordinaire. Ontem tinha 60 jovens aqui Hier, dentro, il y avait 60 jeunes ici présents. louvando e bendizendo o nome do En train de Senhor. louer, de bénir le nom du Seigneur. Irmão, ontem Deus usou esses meninos aqui e louvaram o Hier, Senhor. Dieu a utilisé ces jeunes ici, ils ont loué au Seigneur. Pregaram a Ils palavra. ont prêché la parole. E para você dar glória a Deus, que você não deu glória a Deus ainda. Et pour vous glorifier à Dieu, parce que vous n'avez pas donné gloire à Teve Dieu. 4 jovens que aceitaram Jesus Il y a aqui ontem. 4 jeunes qui acceptaient Jésus ici hier. Deus está
Deus está mostrando o filtro. Dieu il est en train de montrer le filtre. Esses jovens estão vendo o filtro. Ces jeunes ils sont en train de voir le filtre. Foi Deus que trouxe eles aqui ontem. C'est Dieu qui les a amenés ici. Ah, pastor, foi alguém que convidou. Ah, pasteur, peut-être c'est quelqu'un qui l'a invité. E tanta gente que a gente convida e não vem. Et tellement de personnes qu'on invite et ils viennent pas. Ontem Deus encheu isso aqui de jovens. Dieu hier il a rempli ici de jeunes. Tinha mais jovem ontem aqui na igreja do Il y que tem avait agora. plus de jeunes qu'aujourd'hui ici. Estava cheio aqui, irmão. C'était rempli. E o Espírito Santo falou, vou encher da minha glória. Et l'Esprit Saint, il a dit, je vais remplir de ma gloire. E ele encheu da glória, irmão. Et il a rempli de la gloire, mes frères et sœurs. Deus está convertendo, o Espírito Santo. Dieu, l'Esprit Saint, il est en train de convertir les Ele jeunes. está convertendo o coração dos filhos. Il appelle les enfants, le cœur des E está enfants. convertendo o coração dos pais. Le cœur des parents aussi. Mas tem que olhar para o filtro. Mais il faut regarder le filtre. Quem olha para Jesus é curado. Qui regarde Jésus, il est guéri. Quem olha para Jesus é liberto. Qui regarde Jésus, il est libéré. Quem olha para Jesus é salvo. Qui regarde Jésus, il est Porque sauvé. Jesus é a semente. Parce que Jésus, c'est la sémence. Aí, queridos, por que você veio para a igreja hoje? Et pourquoi que vous êtes venus aujourd'hui? mes Você frères et veio sœurs? porque você conhece a Parce que semente. vous êtes venus, parce que vous connaissez la sémence. E aquele que conhece a semente, Et celui qui connaît la sémence, ele vai atrás da semente. il va derrière la sémence, il va chercher la sémence. Glória a Deus. Será que você pode dar um glória a Vous Deus pouvez aí? glorifier à Dieu. Jesus Glória a nos Deus. deu a boa semente. Jésus nous a donné la bonne sémence. Sabe, eu sou uma pessoa que eu tenho muita imaginação. Je suis une personne que j'ai beaucoup d'imagination. E quando eu leio a Bíblia, a minha imaginação abre mais Et ainda. quand je lis la Bible, mon imagination, elle ouvre encore plus. Toda Santa Ceia, quando a gente vai distribuir o pão, Toute la Sainte Seine, quand je vais distribuer le pain, eu fico imaginando o pão como corpo. j'imagine le pain comme le corps. Literalmente o corpo de Jesus. Littéralement le corps de Jésus. A cabeça, os La membros. tête, les membres. E aquele corpo sendo despedaçado. Et ce corps-là est en train d'être divisé, Aquele corpo sendo multiplicado. en train d'être multiplié. E então, quando a gente recebe o pedacinho, Et quand nous reçoit le petit morceau de pain, é como se fosse uma semente do corpo de c'est Cristo. comme si c'était une sémence du corps de Christ. Vou falar de novo para ver se você Je dá vais glória. parler encore une fois. É como se fosse uma semente do corpo de Cristo. C'était comme une sémence, une graine du corps du Christ. Aí você pega do corpo Et santificado après, de vous Cristo prenez du corps sanctifié de Christ e você come. et vous mangez. Ou seja, ele foi semente, Elle était sémence, ele foi plantado como elle semente, était plantée comme une graine, cresceu como trigo elle a poussé comme le blé, e ele deu grãos. et elle a donné des graines. E esses grãos caíram na terra. Et cette graine, elles sont tombées dans le sol. E essa terra é você, irmão. Dá Et glória a ce Deus sol, aí. c'est meu vous, filho. mes frères et sœurs. Você parece que está com frio, irmão. Dá glória a Deus On aí. dirait que vous avez você. froid, donnez gloire à Dieu. Recebe essa semente de Deus Reçois aí. cette graine de Dieu. Aí olha só, assim como ele venceu Et comme lui, il a vaincu, como semente, comme la graine, você vai vencer vous aussi, vous allez vaincre, como semente. comme la graine. Porque o projeto é o mesmo. Parce que le projet, c'est le même. Se ele venceu como semente, Si lui, il a vaincu comme une graine, nós não vamos vencer de uma outra on ne forma. va pas vaincre d'une autre façon. Nós vamos vencer como semente. On va vaincre comme une Quantos comme une querem ser graine. vencedores? Combien d'ici Meu Deus sont do vainqueurs? céu, você quer ser Mon vencedor? Dieu, vous voulez être É vainqueur? só você seguir o processo. Il faut suivre le procès. Eu vou falar de processo, que processo está na moda? Je vais parler de procès parce que le procès est dans la mode. É só seguir o processo. C'est juste suivre le procès. Se Jesus venceu sendo plantado, Si Jésus il a vaincu en étant d'être planté, então você vai vencer também sendo plantado. alors vous allez vaincre en train d'être planté dans le sol. A semente cai na terra La graine, elle tombe dans le sol e ela morre. et elle meurt. E depois que ela morre, Une fois qu'elle est morte, nasce uma nova planta. naît une nouvelle plante. Tem gente por aí, eu estou repetindo isso Il y aqui, a des gens, je suis en train de répéter porque é importante. parce que c'est très important. Se Deus mandar eu repetir, daqui a pouco eu repito Si de Dieu novo. m'a demandé de répéter, je vais encore répéter. Se a semente não morrer, Si la graine elle ne meurt pas, a Bíblia diz que ela fica só. la Bible a dit qu'elle reste seule. Vai continuar a semente, Elle va continuer une graine até ela apodrecer. jusqu'au temps qu'elle va pourrir. Mas se ela morrer, Mais si elle meurt, o que é morrer? c'est quoi mourir? A natureza, a sua natureza. C'est la nature.
Você está aqui ainda, não vai embora não, essa Vous parte êtes é ici aussi, importante. cette partie elle est très importante. Se a natureza não morrer, Si la nature ne meurt pas, se a natureza pecaminosa não morrer, si la nature pécamineuse ne meurt pas, vai ficar péché. sozinho. va rester tout seul. Tem gente por aí que fala, não vou casar não. Il y a des personnes qui disent je ne vais pas me marier. Não vou casar porque eu Je vais pas, sou semente, quero continuar semente. je vais pas me marier parce que je suis une graine et je vais continuer une graine. Porque o casamento é mortificação. Parce que le mariage, c'est une mortification. Você vai ter que aceitar algumas coisas que Il va falloir que vous acceptez des choses pendant le mariage. não é. Você olha, você acha que a sua esposa vai? Não. Vous pensez que votre épouse, É metade, metade. É ou não é, gente? c'est moitié-moitié, 50-50. Metade, metade. Eu renuncio uma metade Je renuncie une moitié e ela renuncia uma metade. et la femme aussi, elle renuncie une moitié. Verdade que une ultimamente moitié. as mulheres tá tipo 70% e a gente 30%. Né? Normalement, la femme, elle est à 70 et nous, on est à 30%. Mas Deus nos dá vitória, né, Et gente? Dieu nous donne la victoire. Só para quebrar o gelo, hein? C'est juste pour casser le froid. Os homens quebraram o gelo, as mulheres ficam geladas. Les hommes, ils ont cassé la glace et les femmes, elles ont resté glaciées. Porque tem que mortificar. Parce qu'il faut mortifier. Pastor, e se eu continuar semente no casamento? Mais pasteur, ici, si je continue une graine pendant le mariage, Se eu não quiser morrer? si j'ai pas envie de mourir, Se você não quiser morrer, você mata. bah, si vous voulez pas mourir, bah, vous allez tuer. Morre o casamento. Et le mariage, il est mort. Não morre você, Toi, tu meurs pas. não morre a sua futura esposa ou esposa, Ton future épouse ou ton épouse, mas morre o casamento. mais le mariage, il est mort. Mas quando o casamento é consumado, Mais quand le mariage, quando o homem morre, quand l'homme il meurt, quando a mulher morre, quand la femme elle meurt, nasce frutos. ça naît des fruits Torna-se uma planta linda. et ça devient une plante magnifique. E daqui a pouco vai vir os frutos. Et après, ça devient les fruits, Vai vir os testemunhos. les témoignages, Vai vir os filhos. les enfants, As bênçãos do les Senhor. bénédictions du Seigneur. Não é assim, gente? C'est Rapidinho, pas comme ça. rapidinho sobre o casamento aqui. Observe a multiplicação em um casamento. Observe la multiplication dans le mariage. Tem uma casa com 2 filhos. Il y a une maison avec 12 enfants, Uma outra casa com 2 filhas. une autre maison avec 2 filles. Só tem 2 casas. Il n'y a que 2 maisons. Mas com os casamentos, Mais avec les mariages, agora vão ter 6 casas. maintenant, il va y avoir Tinha- 6 maisons. Tinha 2 geladeiras. Il y en avait 2 frigos. Agora vai ter 6 geladeiras. Et maintenant, il va y avoir 6 Não é isso? frigos. Não sei se eu estou multiplicando certo, senão. Je ne sais pas si je suis en train de multiplier correctement. Tinha 2 fogões. Il y avait 2 gazinières. Agora tem 6 Et gazinières. maintenant, il y a 6 fogons. Porque multi. Parce que c'est multiplié. Glória a Deus, se Gloire à multiplicou. Dieu, c'est Amém? multiplié. Amen. E como que multiplica de tal forma, né? Et comme c'est multiplié de telle façon, É porque Deus fez o plano assim. c'est parce que Dieu il a fait le plan comme ça. Amém, irmãos? Deus Amém. fez o plano assim. O plano de multiplicação. Dieu il a fait le plan de multiplication. Por isso a semente tem que morrer. C'est pour ça que la graine, il faut qu'elle meure. Assim como Jesus venceu Comme Dieu il a vaincu, Jésus il a vaincu, nesse processo de dans ce mortificação, process de mortification, assim nós comme ça nous, devemos também morrer. on doit aussi mourir. Isso é ser trigo. Ça c'est être le blé. O que é ser trigo? C'est quoi être blé? A palavra trigo na Bíblia La parole, le mot blé dans la Bible simboliza a palavra, symbolise la parole, simboliza, né, o próprio Jesus se colocou como symbolise le trigo. propre Jésus. E observe que ser trigo é Observe que être blé, c'est uma semente une graine mortificada, mortifiée cresce até a altura de 1 metro, qui mais ou menos. pousse jusqu'à la hauteur d'un mètre. O trigo não passa dessa altura. Le blé, il ne passe pas de cette hauteur. Né? Eu posso falar porque eu moro lá. Je peux dire parce que j'ai Perto da minha casa tem plantação de à trigo côté de ma demais. maison, il y a beaucoup de plantations de blé. Ele fica dessa altura, assim. Il reste de cette hauteur. E ele dá fruto. Et il donne des fruits. E eu já entrei lá na plantação. Et je suis déjà rentrée dans la plantation de blé. E quando estava no ponto da colheita, Et quand c'était le point de la cueillette, você pega um cacho de trigo, vous prenez une branche de blé. isso, e você então, né, pode esfarelar na sua mão Vous assim, pouvez, pode, vous pouvez l'enlever les graines dans les mains. e aí você vai ver que tem fruto lá dentro. Et vous allez voir qu'il y a des fruits à l'intérieur. de ces Impressionante é você contar quantos frutos. graines. Impressionnant, c'est de compter combien de fruits. Mas é muito, é muito, é Parce muito, qu'il é y a muito. beaucoup, il y a beaucoup. Porque ele se multiplica. Parce qu'il s'y multiplie. Isso é ser trigo.
Et ça, c'est être blé. E Jesus mandou a gente ser trigo. Et Jésus il a demandé qu'on soit blé. Ele mandou a gente crescer e se multiplicar. Il a demandé qu'on grandisse. A minha filha perguntou para mim, Angelita. Oui. Desculpa, você pode terminar a sua frase. Minha filha perguntou para mim esses dias, falou assim, pastor, ou pai, Ma fille elle m'a demandé, au père, mon pai, père, por que as pessoas na Bíblia saíam tanto, viajavam tanto? pourquoi que les personnes dans les Bibles, ils sortaient beaucoup, Mais ils voyageaient beaucoup? Eu estava assim, eu falei assim, minha filha, mas ela está nessa época de J'ai pergunta. répondu, Assim, j'étais étonnée. minha filha, mas por que você está perguntando? Não, é porque eu vejo todo mundo sai da terra e vai, e o Ma outro sai e fille, ma vai. fille m'a répondu parce que je vois que dans la Bible, le peuple il sort d'une terre, il va à une autre terre. Donc il Aí voyage beaucoup. o Espírito Santo, pai, ele me salvou. L'Esprit Saint, il m'a sauvé. Eu falei, minha filha, Deus mandou encher a terra. J'ai répondu à ma fille, Dieu il a demandé de remplir la terre. Ele falou assim, ó, olha, vai por todos os lugares Allez pour tous les côtés e enchei a terra. et remplissez la terre. Não era para ficar só num lugar. Ça n'était pas pour rester dans un seul lieu. Por isso que Deus destruiu a torre da Babilônia. C'est pour ça que Dieu il a détruit la tour de Babel. Porque o povo estava obedecendo. Babel, é isso mesmo, eu errei, você está certo. Parce que Dieu il était O en povo train, estava desobedecendo a ordem parce de que le Deus. peuple était en train de désobéir l'ordre de Dieu. Estava desobedecendo. Deus falou para ir por todos os lugares. Dieu il a demandé d'aller pour tous les lieux. E eles ficaram ali. Et eux, ils ont resté là, dans ce Porque lieu. Deus mandou multiplicar. Parce que Dieu il avait demandé de multiplier. Por isso que Ele manda a gente, né, C'est pour ça que Dieu il a demandé a gente sair por aí Partir e a gente fazer a obra do Senhor. et faire l'œuvre du Seigneur. Isso é ser trigo, amém, irmãos? Ça, c'est être blé. Agora vamos D'accord, falar mes frères et sœurs. vamos falar um pouquinho do joio. Je vais parler un petit peu de l'ivraie. O texto que a gente leu diz assim que o bom semeador, ele plantou o trigo. Le texte qu'on a lu, il a dit que le bon Semeur. moisseur, il a sémé la bonne semence. Mas veio o inimigo e plantou o joio. Mais venu l'ennemi, il a planté le livret. E quando ele plantou o joio, o inimigo plantou o Et joio, quand il a sémé le livret, ninguém viu. personne n'a vu. As coisas que o inimigo faz, às vezes ninguém vê, né? Les choses que l'ennemi fait, on ne le voit pas. Mas os agricultores perceberam. Mais les agriculteurs, ils sont aperçus. Vocês estão me ouvindo, gente? Amém? Vous êtes en train de m'écouter? Vocês estão por aí ainda? Amém? Vous êtes là encore? Quando viram que estava nascendo algo diferente do trigo, Quand ils ont vu qu'il était en train de pousser quelque chose de différent du blé, eles perguntaram: quem plantou? ils ont demandé, c'est qui a sémé ça? Quem fez isso? Qui a fait ça? Nós temos que arrancar. Il faut qu'on arrache. E então o sábio dono da colheita diz assim: não pode arrancar, Et après, le propriétaire de la cueillette, il a dit, non, on ne peut pas l'arracher. porque as raízes estão interligadas. Parce que les racines, elles sont liées. Se você arrancar o joio, Si vous enlevez le livret, você vai arrancar a raiz do trigo e ele vai morrer. vous allez arracher aussi la racine du blé et elle va mourir. E aí a gente fala assim: por que Deus permitiu essas coisas? Et après, on se demande, pourquoi que Dieu il a permis ces choses-là? Porque o trigo Parce que le blé, deve ser colhido. il doit être arraché, il doit être cueilli. Ele não vai ficar para sempre na terra. Il ne va pas rester toujours dans la terre, Tem sur gente, le que já sol. tem gente que já vai entender. O trigo não vai ficar para sempre na terra. Le blé, il ne va pas rester toujours sur le sol. Deus colocou o trigo do lado do joio, Dieu, il a mis le blé à côté du livret du blé. para ele mostrar que ele é trigo. Pour lui montrer qu'il c'est lui le blé. Se ele não mostrar que ele é trigo, S'il ne montre pas qu'il est blé, não vai ser colhido. il ne va pas être cueilli. Porque o trigo foi feito para ser colhido. Parce que le blé, il a été fait pour être Vai chegar récolté. vai chegar uns dias por aí, daqui 1 hora, 2 horas ou daqui 1 ano, Il va arriver des journées, peut-être d'ici 1 heure, d'ici des que o années, dono da seara vai vir colher o que trigo. le propriétaire de la Seara, il va venir récolter le blé. E quando ele vir colher o trigo, ele vai colher só o trigo. Et quand il va venir récolter son blé, c'est seulement le blé qu'il va récolter. Ele vai levar para o céu só o trigo. Il va amener au ciel qui le blé. O joio vai ficar. Le livret il va rester. E por que ele permitiu o joio? Et pourquoi qu'il a permis le livret? O joio está ali Le livret, il est là para provar o trigo. pour approuver le blé. Porque, irmão, se a gente imaginar assim, se Deus quisesse destruir o inimigo, ele fazia assim, ó. Pourquoi se imaginer si Dieu il aurait voulu détruire l'ennemi, il ferait juste un claquet de doigts. Mas ele permitiu o inimigo estar entre nós, Mais il a permis l'ennemi d'être parmi nous para nos provar. pour nous prouver. Nós temos que ser aprovados. Il faut qu'on soit approuvé. E Jesus venceu. Et Jésus, il a vaincu. E ele diz: assim como eu venci, Et il dit, comme moi j'ai vaincu, vocês também vencerão o vous joio. allez vaincre aussi.
Tem joio do seu lado, irmão. Il y a les livrés à côté de vous, mes frères et sœurs. Às vezes, no trabalho, tem quatro pessoas na equipe. Des fois, dans le travail, il y a 4 personnes dans l'équipe. 3 é joio, 1 é trigo. 3, c'est livré et 1, c'est du blé. Às vezes, 2 é trigo e 2 é joio. Des fois, 2 est blé et 2 est des livrés. Às vezes, 3 é trigo e 1 é joio. Et des fois, 3, c'est du blé et 1, c'est le livré. Mas eu, como não tenho muita sorte, Mais moi, comme j'ai pas beaucoup de chance, e o Senhor gosta de provar os le pastores, Seigneur gosse de prouver les pasteurs. às vezes tá só eu de trigo, irmão. Des fois, il n'y a que moi du blé. Não é assim? Talvez você também é o trigo aí do Peut-être Senhor. vous êtes aussi un blé comme ça. E os outros, tudo, né? Porque o crente, o trigo, ele bebe coca. Parce que le blé, il boit du coca. Isso aí você não sabia. Vous savez pas cela? Está na Bíblia, irmão. C'est écrit dans la Bible. O trigo aqui bebe coca. Le blé ici, il boit du coca. E o joio bebe vodka. Et le livré, il boit du vodka. E os dois crescem. Et les deux, ils poussent. Você fala assim, como assim o joio tem que crescer também? Je me dis, mais comment ça, le livré, il doit pousser aussi? E aí que a gente se engana muito. Et c'est là qu'on se trompe beaucoup. Irmão, quando você olha na plantação, vou falar do que eu vi. Quand on regarde la plantation, Você olha na plantação, o joio está lá, irmão, vous fortão. regardez la plantation, le livré, il est là, très très Está fort. lá, é semente do inimigo. C'est la sémence de l'ennemi. E ele está lá, assim, ó. Et elle est là, bien. Peitão aberto. E eu vou dizer para você por que o joio, Je vais vous dire pourquoi le livré, ele parece que é tão forte. il paraît être très fort. Porque ele não tem nada dentro dele. Parce qu'il n'a rien à l'intérieur de lui. Ele só tem aparência. Il n'a que l'apparence. Ele não tem nada. Ó. Il n'a rien. Então ele fica assim, ó. Bate o vento, ele fica durinho. Et le vent, il vient, il reste toujours raide. Não tem nada Ele que bouge abala o joio. E já o trigo não. Le blé, non. Le blé, c'est différent. O trigo, ele se curva. Le blé, il se courbe. Ele fica curvado assim, ó. Il reste courvé. E aí a gente dá vontade de falar trigo. Você é trigo, rapaz, levanta a cabeça. Alors, on a envie de dire blé, tu es blé, lève ta tête. Não, ele está curvado. Mais il est courbé. Por que ele está curvado? Pourquoi qu'il est courbé? Porque ele está cheio por dentro. Parce qu'il est rempli à l'intérieur. Por que ele é humilde? Por que o trigo é humilde? Pourquoi que le blé, il est humble? Porque ele está cheio por dentro. Parce qu'il est rempli à l'intérieur. Olha o joio no trabalho. Faz Regardez le livré dans le travail. Faz isso para mim, fulano. Vou Fais ça não. pour moi. Il dit non, je vais pas. Ó, a posição dele. Vou não. La position. Vou não. Très haute. Hein? Você não é meu patrão. T'es pas mon patron. Vou não. Isso é Je o vais joio. pas. Mas o trigo, Mais le blé, ele vai, ele obedece. le blé, il obéit, il y va. Ele é diferente. Il est différent, le blé. Porque ele está cheio de fruto dentro dele. Parce qu'il est rempli de fruits à l'intérieur. O joio não, o joio, ele está forte, ele vem a tempestade, Le ele livré, il est suporta. fort, la tempête, elle arrive, il ne bouge pas. Quando você vê que o vento sopra, isso aqui eu amo essa Quand je vois que expressão. le vent, il souffle, O vento bate assim forte, quando vem Le aquela vent, il chuva tape tempestuosa, la pluie, o trigo cai no chão. le blé, il tombe par terre. Ele chega a encostar no chão Il touche le sol. e fica ali até o vento parar. Il reste là jusqu'au temps que le vent il passe. O joio não, Le livré, non. tá lá em pezão. Il reste là, debout. Ele tá vazio, Ferme. não tem nada dentro. Bah, c'est normal, il n'a rien à l'intérieur. Não tem peso nenhum nos Il n'y a cachos. pas de poids dans ses branches. Ele tá lá firme. Et il reste ferme. Mas aí o vento, depois, quando para de soprar, Mais après le vent, quand il arrête de souffler, é a coisa mais linda. O c'est trigo quelque chose de merveilleux. volta Le blé, il remonte. e ele fica em pé de novo. Il reste debout encore. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Porque Vous Deus savez fala. ce que Dieu lui dit avec ça? Parce que Dieu Deus il fala parle. na natureza. Sabe o que Dieu il Deus está parle dans la dizendo? nature. É quando a autoridade de Deus, C'est quand l'autorité de Dieu, quando Deus exerce a autoridade, quand Dieu il exerce l'autorité, o trigo se inclina. le blé, il s'incline. O vento é como se fosse a autoridade sobre o Le trigo. vent, c'est comme l'autorité sur le blé. Ele se inclina ao vento. Il se incline. Assim nós nos inclinamos à autoridade de Et comme Deus. nous, on incline aussi sur son autorité. Mas quando o Senhor abate, Mais comme Dieu, il touche, ele levanta depois. il lève après. Agora o joio está ali, irmão. Alors le livret, il est là. Quem olha para o joio dá inveja. Qui regarde le livret, il est jaloux. Só que por dentro ele sabe que Mais à l'intérieur, il sait que ele está vazio. il est vide.
Tem um monte de crente vazio, irmão. Il y a énormément de croyants qui sont vides à Tem um l'intérieur. monte de pessoas Il y vazias. a beaucoup de personnes qui Eu sont falo, vides à eu falo l'intérieur. crente porque tem uma diferença entre crente e cristão. J'ai dit parce qu'il y a une différence entre croyant Crente et é le o- chrétien. Crente é alguém que crê somente. Le croyant, c'est quelqu'un qui croit seulement. Cristão é alguém que aprendeu o caminho e que anda no caminho. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui a appris le chemin et A qui palavra marche dans le original de chemin. cristão é pequeno Cristo. La, É a palavra original de cristão la parole originale de chrétien, é um pequeno Cristo. c'est un petit Christ. É alguém que está sendo aluno C'est quelqu'un qui est un élève de Cristo. de Christ. É o original pupilo, né? C'est Aluno un pupilo. original Alguém que está aprendendo a ser como Cristo. quelqu'un qui est en train d'apprendre à être comme Christ. Agora, crente, joio, tem um monte. Maintenant, le croyant, Ele- le livré, il y en a beaucoup. Ele crê, Il croit, mas não se inclina. mais il se incline pas. Ele crê, Il croit, mas não obedece. mais obéit pas. Ele ouve, Il écoute, mas não dá importância. mais donne pas l'importance. Ele até cresce, Il pousse, mas ele não dá fruto. mais donne pas de fruits. E isso é um problema só no final. Et ça, c'est un problème qu'à la fin. Tem pessoa que a gente não vai nem saber que ele é, se é trigo ou joio. Il y a des personnes qui ne vont même pas savoir s'il est du blé ou s'il est de livré. Vai andar do nosso lado. Il va marcher à notre côté. A gente não sabe. On ne sait pas. Não sabe se é trigo ou se é On joio. ne sait pas si c'est du blé ou c'est de livré. Porque só Deus pode olhar por dentro. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut regarder à l'intérieur. E quando Deus olha por dentro, Et quand Dieu il regarde à l'intérieur, Ele sabe se tem fruto, irmão. et il sait si on a de fruits ou pas. Ele sabe se tem fruto dentro de nós. Et il sait s'il y a de fruits à l'intérieur de nous ou pas. Então, o joio, ele nasce como trigo. Donc le livré, il naît comme le blé. Ele cresce como trigo. Il pousse comme le blé. Mas ele é vazio por dentro. Mais il est vide à l'intérieur. E ele não dá fruto. Il ne donne pas de fruits. Observe, ele parece ser uma boa planta. Observez, on dirait que c'est une bonne plante. É algo lindo. C'est quelque chose de très beau. Mas, na verdade, é uma semente que o inimigo plantou. Mais en vérité, c'est une graine que l'ennemi il a plantée. Se a Bíblia não dissesse, eu não acreditava. Si la Bible n'aurait pas parlé, j'aurais pas cru. Deus permitiu o inimigo plantar na seara dele. Dieu, il a permis que l'ennemi vienne s'aimer dans sa plantation. Se não fosse a Bíblia, Si ce n'était pas la Bible, eu não acreditava. j'aurais pas cru dans Mas cela. eu creio em tudo que a Bíblia diz. Mais je crois dans tout ce que la Bible a dit. Aonde a gente anda, irmão, Où on marche, mes frères et sœurs, tem trigo, il y a du blé. tem joio. Il y en a de livré aussi. No trabalho, Au travail, no transporte, dans le transport, às vezes até na família. des fois même dans la famille. Tem trigo, Il y a le blé, tem joio. il y a le livré. E na igreja, Et dans l'église, eu queria que não tivesse. j'aurais voulu qu'il n'aille pas. Eu acho que eles não vieram hoje. Mais je pense qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Tá frio. Hoje Il tá, fait froid. hoje tá frio, eles não veio. Aujourd'hui, il fait froid, donc ils ne sont pas venus. Na igreja também tem. Ah, dans l'église, il y en a aussi. Gente que crê, Des personnes qui croient, mas não é transformada. mais n'est pas transformées. Gente que até acredita, Des personnes qui croient, mas não coloca a palavra em prática. mais ne met pas la parole en pratique. E eu vou dizer para você, irmãos, Et je vais vous dire, mes frères et sœurs, estamos vivendo uns tempos agora tão complicados, on est en train de vivre des temps tellement compliqués. mas um tempo assim é muito confuso. Se você Un não temps lê très a Bíblia, confus. Si vous ne lisez pas la Bible, nesse tempo que a gente está vivendo, se você não lê a Bíblia, você vai ficar muito confuso. ce temps qu'on est en train de vivre, là, si on ne lit pas la Bible, on est très confus. As coisas estão muito estranhas. Les choses sont très étranges. Vamos falar de verdades aqui. On va parler de vérité ici. Irmão, divórcio é normal. Mes frères et sœurs, le divorce est devenu normal. Isso não é trigo, é joio. Ça, c'est pas du blé, c'est du livré. Não pode ser uma opção assim, gente, Ça tá peut na pas être une moda. option, c'est la mode. Non, E vamos divorciar. Não, não pode ser normal. ça peut pas être normal. Antigamente as igrejas eram igrejas menores, é verdade. Avant, l'église, elles étaient plus petites. Eram igrejas menos modernas, oui. C'était des églises moins modernes. Mas não tinha esse negócio de pastor divorciar, irmão. Mais il n'y avait pas, c'est pas les pasteurs qui divorçaient. Não tinha esse negócio de obreiro divorciar. Des ouvriers de divorcer. Não tinha essas coisas terríveis, irmão. Des choses terribles. qui Porque se o passent. casamento é como se fosse uma pessoa. Parce que le mariage, c'est comme une personne. Quando eu ouço falar que um casamento foi dissolvido, Quand j'entends parler d'un mariage qui était détruit, para mim é como um velório. pour moi, c'est comme une veille. É algo muito triste. C'est quelque chose de très triste. Não pode ser normal. Ça ne peut pas être normal. Isso é joio, parece trigo,
Et cela, c'est du livret. E ainda Ça ressemble au ainda blé. vou dizer mais, tem igreja que parece igreja, Il y a des églises qui ressemblent à l'église, mas é joio. mais c'est du livret. Tem líder que parece líder, Il y a des leaders qui paraissent être leaders, mas é joio. mais c'est le livret. Porque as pessoas pararam de olhar para a palavra. Parce que les personnes, elles ont arrêté de regarder la A parole. palavra revela isso. Nem A vou parole não vou te dar os revela textos, não, que você fica Je ne triste. vais pas enlever le texte, sinon vous allez être triste. Mas leia as epístolas de Paulo a Timóteo, você vai ver, irmão. Lisez Paulo et Timothée. Ele faz uma separação entre o joio e o trigo Il fait une ali. séparation entre le livret et le blé dans ce Não, passage. não podemos nos conformar com Il isso. ne faut pas qu'on soit accepté tout cela. Quem é trigo não se conforma com aborto. Qui est blé ne s'accepte pas l'avortement. Pastor, você já viu o tanto de gente que aborta? Pasteur, vous avez vu déjà autant de personnes qui avortent? Você já viu, pastor, que tem tantos casos? Il y a tellement de cas. E é normal. Et c'est normal. Não é normal. Non, c'est pas normal. Porque o mundo é mundo. Parce que le monde, c'est le monde. Mas nós temos um filtro. Nous, on a un filtre. Jesus é o nosso filtro. Jésus, c'est notre filtre. Se a gente se não reparar o filtro, Si nous, on ne répare pas le filtre, se a gente não olhar para o si filtro, on ne regarde pas le filtre, a gente se deixa levar pelo on joio. se laisse amener par le livret. Mas não, irmãos. Mais non, mes frères et sœurs, Nós temos que continuar sendo trigo il faut qu'on soyons até toujours o dia da colheita. du blé jusqu'au jour de la récolte. Aí o trigo diz assim: pastor, tá pesado, pastor, esse Le blé cacho. dit, oh, est trop lourd de la branche. Tá pesado esse fardo. Le fardeau, il est très lourd, pasteur. Tá pesado esse negócio de carregar a presença de Deus C'est dentro de trop mim. lourd de porter la présence de Dieu dans moi. Mas essa é a diferença. Mais ça, c'est la différence. No mundo o joio está lá. Dans le monde, le livret, il est là. Seja livre, rapaz. Sois libre. Larga a mão desse negócio aí de ser Laisse trigo. tout ça tomber. Arrête d'être blé. Vamos para a discoteca, On rapaz. va partir à la discothèque. Vamos no bar beber alguma On va aller au coisa. bar, boire quelque chose. Vamos fazer isso e fazer On aquilo. va faire ça et ça aussi. Vamos olhar isso na internet. On va regarder ça sur l'internet. As pessoas do mundo estão assim, olha, com a dura cerviz, com a coluna ereta assim, ó. Les personnes do mundo, ils sont tendus. Eu posso fazer o que eu Je quiser. peux faire ce que j'ai envie de faire. No mundo as pessoas dizem isso, eu posso fazer o que eu quiser. Dans le monde, les personnes elles se disent, je peux faire ce que j'ai envie Eu de posso faire. ir aonde eu Je quiser. peux y aller où j'ai envie d'aller. Hoje eu posso estar com uma mulher, vou falar de Aujourd'hui, coisa je peux forte. avoir une femme. Prepare. E amanhã estar com um homem. É Et eles lá, demain, eu. être avec un homme. Um dia com uma mulher, outro dia com um Un homem. jour avec une femme et un jour avec un homme. Mas nós temos um filtro. Mais nous, on a le filtre. Ser trigo, irmão. Ser trigo. Être blé, frères et sœurs. Até o final vou ser trigo. Jusqu'à la fin, je vais être Vai ter blé. fruto dentro de Il mim. va y avoir de fruits à l'intérieur de moi. Porque as pessoas vão olhar e vai ver que é igual. Parce que la personne, elles vont regarder, elles vont voir que c'est pareil. Estão do mesmo tamanho. On a la même taille. Na mesma lavoura. Dans la même plantation. Mas Deus lá de cima está olhando e sabe quem é trigo e quem é Mais Dieu, il joio. regarde du ciel et il voit ce qui est blé et qui est livré. E Ele não vai arrancar agora. Il ne va pas arracher maintenant. Só no dia da colheita. Seulement le jour de la récolte. Tem coisa que é só você e Deus. Il y a des choses que vous et Dieu. É só aqui dentro, ó. Il n'y a que l'intérieur. É só você e Deus. Que vous et Dieu. Deus sabe que tem fruto aí dentro. Dieu, il sait qu'il y a de fruits là-dedans. Agora para de olhar para o joio, rapaz. Arrêtez de regarder le E livret. dizer que o joio é melhor do que Et você. de dire que le livret, c'est mieux que toi. Para de olhar para o joio Arrêtez de regarder le livret. e dizer que o joio tem mais dinheiro do que Et de você. dire que le livret, il a plus d'argent que toi. Para de olhar para o joio Arrêtez de regarder le livret. e dizer que o joio tem mais casa, mais De dire carro, que le mais livret, il a posse do plus que de você. maisons, plus de voitures. Olhe para você e veja os frutos que tem aí dentro. Regardez-vous et regardez les fruits qu'il y a à l'intérieur. Olha para você e veja que você está pronto para a colheita. Regardez à votre intérieur et disez que vous êtes prêt pour la récolte. O louvor estava cantando aqui, irmão. Eu falava, se Jesus voltasse La louange était agora, en train- Quand la louange elle était en train de se faire ici, eu já ia nesse Je me suis ritmo dit, aqui, eu já ia elle nesse est partie ritmo. dans ce rythme-là. Já tá o clima do céu, irmão. On était déjà dans le climat du ciel. Porque eu descobri que o céu Parce que j'ai découvert que au ciel, já começou para nós. il a commencé déjà pour nous. Alléluia. Você não pegou? O céu já começou. Dieu, il a déjà commencé. Le ciel, Por que, il a que o déjà céu? commencé. O céu já começou? Pourquoi que le ciel, il a déjà commencé? Por que, que o arrebatamento já começou?
Pourquoi déjà que le bâtiment il a déjà commencé? Porque o mesmo Espírito que opera lá, Parce que le même esprit qui opère là-bas, opera aqui. opère ici. A presença do Espírito Santo é La o céu présence para de mim. l'Esprit Saint. Jesus em nós é a esperança da glória. C'est l'espérance. Jesus em nós é o céu. Jésus, c'est le ciel. Eu já fiz uma oração ousada. Eu falei, não me leva para o céu se o Senhor não estiver lá. J'ai déjà fait une prière osée. Ne me ramène pas au ciel si vous n'êtes pas là. Eu só vou para o céu se o Senhor estiver lá. Je pars au ciel si le Seigneur il est là. O céu não tem graça sem a presença de Le ciel, il Deus. n'y a pas de grâce sans la présence de Dieu. A graça do céu é a presença de Deus. La grâce du ciel, c'est la présence de Dieu. É a presença dele que faz a C'est la diferença. présence de lui, de Dieu qui fait la Por isso différence. o céu já começou, irmão. La présence de Dieu a déjà commencé. Já começou para você, a vida eterna já começou La para vie você. éternelle, elle a déjà commencé pour vous. Já está, essa semente já está dentro de você. Cette semence, elle est déjà à l'intérieur de vous. Aí o joio diz assim: Après, le livret, il a dit, adultério é normal. la trahison, c'est normal. É só o pastor Fábio que prega essas coisas, né, Il y gente? a que le pasteur Fab qui prêche cette chose. Adultério é normal, irmão. La trahison, c'est normal. Você já viu? Fulano fez. Vous avez déjà vu quelqu'un a fait ça? O outro lá também. L'autre aussi. Tem casamento? Vou te escandalizar, não. Il y a des mariages, Você- je ne vais você- pas scandaliser. Você é adulto, né? As crianças Vous estão êtes lá. adulte, les enfants ne sont pas là. Mas tem casamento. Il y a des mariages O marido falou para a mulher assim, ó, que le mari il a dit à sa femme, faz o que você quiser. fais ce que tu as envie de faire. E a mulher falou para o homem assim, ó, Et la femme, elle a répondu à l'homme, faz o que você quiser. fais ce que tu as envie de faire. Vai aonde você quiser. Allez où tu as envie d'aller. Isso é joio, meu filho. Ça, c'est livré, mon fils. Pastor, mas o mundo mudou. Mais pasteur, le monde, il a changé. Pastor, mas nós estamos em 2022. Et pasteur, on est en 2022. A Bíblia continua sendo renovada. La Bible, elle continue à être renouvelée. A Bíblia é mais atualizada do que amanhã, o La jornal de Bible est plus amanhã. actualisée que le demain. A Bíblia se atualiza e ela diz que não é para fazer. La Bible, elle est actualisée, elle a dit qu'il ne faut pas faire cela. Por que, pastor, que adultério não é normal? Parce que la trahison, ce n'est pas normal. É normal para o joio. C'est normal pour le livré. Para você não é normal. Pour vous, ce n'est pas normal. Porque você é trigo. Parce que vous êtes blé. Você não está esperando. Vous n'êtes pas en train d'attendre. Não está esperando aqui nesse mundo. Vous n'attendez pas dans ce monde. Você está esperando aquele que te plantou, irmão. Vous êtes en train d'attendre celui-là qui t'a sémé, qui E t'a assim como planté. Jesus venceu em uma vida de santidade, Comme Jésus, il a vaincu dans une vie de sainteté, como o trigo nessa terra, comme le blé dans cette terre. assim nós Comme venceremos. ça, nous aussi, on va vaincre. Aleluia! Alléluia. O trigo diz assim, é normal. Le blé, il dit, c'est normal. Mas você diz assim, não é normal. Oui. Você que é trigo diz assim, não é normal. Vous qui êtes blé, vous dites, non, c'est pas normal. Não é normal. Ce n'est pas normal. Parece que você está andando na contramão, não é? On dirait que vous êtes en train de marcher en É assim, contresens. não é? Você que é crente, não parece que você está andando na contramão? On dirait qu'on est en train de marcher dans le contresens. De vez em quando as pessoas te reprimem, Il y a des fois, des personnes, elles te repriment. as pessoas te humilham, Des personnes, elles vous humillent. as pessoas te Des perseguem. personnes, elles vous poursuivent. E ela diz assim, rapaz, você está passado. Et il dit, ah, mais vous êtes passé, vous êtes dépassé. É só olhar na Bíblia. Regardez la Bible. Jesus falou assim, vocês serão humilhados por causa da minha palavra. Jésus, il a dit, vous allez être humiliés à cause de ma parole. Jesus falou, olha, bem-aventurado vocês que serão perseguidos. Jésus, il a dit, bien aventurés ceux qui vont être poursuivis. O mundo vai odiar vocês. Le monde, il va vous détester. É a Bíblia que diz, C'est la irmão. Bible qui dit cela. Não adianta você querer agradar o joio. Il ne faut pas vouloir faire plaisir au livré. Você só vai agradar o joio se você comer o que o joio come. Vous allez juste faire plaisir au livré si vous mangez. Você ce que só le livré vai propose. agradar o joio se você beber o que o joio bebe. Vous allez rejoindre le livré si vous buvez ce qu'il est offert. Você só vai agradar o joio se você andar onde o joio anda. Vous allez réjouir le livré si vous marchez où le livré il marche. Mas você tem que falar para ele, não, Mais il faut que vous répondre non, eu não sou normal. je suis pas normal. Eu estou esperando a colheita. J'attends la récolte. E aí eles estão dizendo assim, Il lui dit comme ça. não haverá colheita. Il va pas avoir de récolte. É a coisa mais absurda do mundo. C'est quelque chose de plus absurde au monde. É uma pessoa que crê em Deus C'est une personne qui croit en Dieu e ele não acredita no arrebatamento. et il ne croit pas dans l'enlèvement de Dieu. É a coisa mais absurda do C'est mundo. quelque chose de très, très, très absurde.
Porque, prepara o glória, porque todo Préparez le Gloria. aquele que planta, Tous ceux qui plantent, qui sèment, espera colher. attendent la récolte. E Deus plantou. Et Dieu, il a planté, il a sémé. Ele plantou o seu filho na terra. Il a sémé son fils sur la terre. Ele lançou o Espírito na Il a terra. lancé son esprit sur la terre. E saiu o semeador para Il a semear. sorti le moisseur pour sémer. Se ele plantou, S'il a lancé, s'il a planté, ele vai voltar para colher. il va revenir pour É récolter. um absurdo a pessoa não acreditar que C'est un Jesus não abus, vai voltar. personne ne croit pas à cela. O trigo mostra isso. Le blé, il montre. Chega uma hora que o sol bate no trigo Il arrive un moment que le soleil, il touche le blé. e ele começa a secar. Il commence à sécher. Nós estamos vivendo esse tempo, irmão. On est en train de vivre ce temps. É o tempo do trigo secar. C'est le temps du blé séché. Tá difícil o tempo que nós estamos vivendo, C'est irmão. très difficile le temps qu'on est en train de vivre. Quem crê em Deus está sendo Qui assolado. croit en Dieu, il est en train de Quem passer crê em por Deus les está épreuves. sendo perseguido. Qui croit en Dieu, il est poursuivi. Quem crê em Deus está sendo Qui humilhado. croit en Dieu, il est humilié. Mas o secar do trigo Mais le séché de blé, foi sinalizado por Jesus. ça a été signalisé pour Jésus. Ele disse assim: olha para os campos. Il a dit, regardez les champs. Olha para os campos. Na hora da perseguição, olha para os campos. Lors de la poursuite, regardez E les veja champs. que os campos estão brancos. Regardez que les champs, ils sont blancs. Por que os campos estão Et brancos? pourquoi les champs, ils sont blancs? Porque foram secados pelo calor do sol. Ils étaient séchés par la chaleur du soleil. Aleluia! E quando os campos estão brancos, Quand ele le sol- et disse: quand le champ, ils sont blancs, il a dit, a colheita está próxima. la récolte A colheita está La próxima. récolte s'approche. Coisa triste vai acontecer. Des choses tristes vont arriver. O joio vai ser colhido também. L'ivraie va être récolté aussi. Vão arrancar o joio. Ils vont arracher aussi le livret. E tem um lugar especial para o joio. Il y a un emplacement spécial pour le livret. Não é o que o pastor Fábio pensa. C'est pas ce que le pasteur y pense. É o que a Bíblia diz. C'est ce que la Bible a dit. Ele vai arrancar o joio. Il va arracher le livret. E vai levar para um lugar especial chamado fogueira. Il va amener dans un endroit spécial qui s'appelle dans le feu. E ali ele será queimado. Et là, il va être brûlé. Porque não tem fruto. Parce qu'il n'y a pas de fruits. O joio será colhido. L'ivraie va être récolté. Pastor, mas coisa mais linda vai ser destruída. Mais quelque chose de tellement magnifique, ça va être détruit. Pastor, mas ele era tão forte. Mais il était tellement fort, pasteur. Pastor, mas ele era tão bonito. Le pasteur, il était tellement beau. Tinha tanto vigor. Il avait beaucoup de vigueur. Falava tão Il bem. parlait tellement bien. Pregava que era uma Prêchait maravilha. qui était une merveille. Ele falava em línguas que era uma Il bênção. parlait en langue, que c'était une bénédiction. Aí você fala, pastor, o joio não fala em línguas. Mais on dit, mais pasteur, le livret, il ne parle pas en langue. Aí é que você está enganado. C'est là qu'il vous se trompez. Ele curava como uma Il bênção. guérissait comme une bénédiction. Ele até expulsava Il demônios. expulsait des démons. Pastor, joio expulsa demônios. Pasteur, mais les livrets, il expulse les démons. Se a Bíblia não falasse, eu não acreditava. Si la Bible n'aurait pas dit, je n'aurais pas cru. Tem muito joio que vai chegar na porta, vai bater assim, ó. Il y a beaucoup de livrets qui vont arriver sur la porte et elle va taper. Jesus fala assim, conheço você não, meu filho. Et Jésus, il va répondre, je ne vous connais pas. Aí ele vai falar assim, eu expulsei demônios. Il va dire, j'ai expulsé les démons en ton nom. Curei os enfermos. J'ai amené la guérison aux malades. Preguei a tua J'ai palavra. prêché ta parole. Conheço você não. Je ne te connais pas. Os frutos não estão do lado de fora. Les fruits ne sont pas à l'extérieur. Deixa eu falar duas vezes. Os frutos não estão do lado Les de fora. fruits, ce n'est pas à l'extérieur. Os frutos não estão do lado de fora Les do trigo. fruits, ce n'est pas à l'extérieur du blé. Os frutos estão do lado de dentro. Les fruits sont de la côté. Se não tiver l'intérieur. santidade dentro do S'il n'y a trigo, pas de sainteté dans le cœur, se não tiver frutos do Espírito, s'il n'y a pas de fruits de l'esprit, se não tiver s'il n'y transformação a pas aqui la dentro, transformation à l'intérieur, fogueira. ça va partir dans le feu. Quero terminar dizendo para você, Je vais finir en train de vous dire, a maioria das pessoas pensam, la plupart des personnes pensent, não tem como mais prosperar na palavra. et on n'arrive plus à prospérer dans la parole. Com a verdade não tem como, pastor. Avec la vérité, c'est pas possible, pasteur. Se eu viver a verdade, eu vou ser pobre. Si je vive la vérité, je vais être pauvre. Isso não é verdade. Et ça, c'est pas vrai. Isso é mentira. Ça, c'est le mensonge. Pastor, para ser rico eu tenho que ser joio. Pasteur, pour être riche, il faut que je sois livré. Isso é mentira. Ça, c'est un mensonge.
Por que é mentira, pastor? Pourquoi que c'est un mensonge, pasteur? Porque Abraão foi o homem mais rico Parce qu'Abraham, c'était l'homme plus riche na sua época, o homem mais de rico. son époque, l'homme plus riche de son époque. E ele foi trigo do começo até o fim. Et il était blé du début à la fin. Abraão obedeceu a Deus Abraham, il a obéi au Seigneur. e ele prosperou. Et il a prospéré. Ele foi até o fim, Il était jusqu'à la fin, obedecendo a Deus. en train d'obéir à Dieu. Então Abraão prosperou como trigo. Abraham, il a prospéré comme O filho en étant blé. dele, Isaac, prosperou como Son trigo. fils Isaac, il a prospéré en étant comme blé. Não precisa ser joio para prosperar, meu On n'a filho. pas besoin d'être livré pour prospérer. Você pode ser trigo Vous pouvez être blé e você ser a pessoa mais próspera desse et mundo. être la personne plus prospère de ce monde. José prosperou como trigo. José, il a prospéré comme blé. Morava no Egito. Il habitait en Égypte. Ele conheceu as religiões do Egito, Il a connu les religions de a l'Égypte, cultura do la Egito. couture de l'Égypte. Mas ele continuou sendo crente, Il a sendo cristão. continué à être Ele croyant. continuou sendo trigo. Il est resté blé. E a igreja do Senhor, Et l'Église du Seigneur, nos dias de hoje. dans le jour Ai, d'aujourd'hui, irmão, essa palavra está queimando dentro cette de mim. parole est en train de brûler à l'intérieur A de moi. igreja do Senhor L'Église du Seigneur vai prosperar na elle França. va prospérer en France. A igreja do Senhor vai prosperar na França. L'Église du Seigneur va prospérer en Os France. crentes dessa igreja vai prosperar, irmão. Les chrétiens de cette Église vont Os prospérer. crentes dessa igreja vai prosperar tremendamente. Les croyants de cette Église vont prospérer Com a puissamment verdade de Deus dentro deles. avec la vérité de Dieu à l'intérieur de votre cœur. Fique de pé, por favor. Fique de Levez-vous, pé. s'il vous plaît. Eu creio que o Senhor está lançando uma semente aqui hoje. Je crois que Dieu est en train de lancer une graine ici aujourd'hui. Tem uma semente de Deus sendo lançada nesse Il y a altar. une graine de Dieu est en train d'être lancée dans cette église aujourd'hui. Tem uma semente de Deus indo direto para o seu coração. Il y a une graine de Dieu qui vient direct de Dieu pour votre cœur. Aleluia. Uma semente de verdade direto Une no seu graine de coração. vérité. Aleluia. Alléluia. Às vezes, irmão, sem a palavra de Deus, Des fois, mes frères et sœurs, sans la parole de Dieu, a gente fica perdido, on reste perdu. não sabe o que fazer, On ne sait pas quoi faire. a decisão que nós vamos tomar. Les décisions qu'on va prendre. Eu estava assistindo um filme cristão e termino J'étais en com train de isso. regarder un film chrétien. E foi bem interessante. O rapaz foi numa entrevista de trabalho. Ça a été intéressant. Le garçon, il est parti dans un entretien de travail. Ele já não tinha mais dinheiro em casa, Il avait plus d'argent à la maison, mas ele era crente. mais il était chrétien. Ele era trigo. Il était blé. E ele chegou na entrevista, Il est arrivé à son interview, à son entretien. entregou o currículo Il a donné son CV. e o patrão dele falou: "Você é muito bom. Et son patron, il a dit, vous êtes très bon. Você fala bem, Vous parlez bien. você tem uma boa posição, Vous avez une bonne position. mas eu quero que você faça uma coisa para mim. Mais je veux que vous faites quelque chose pour moi. Vai chegar uma encomenda, Il va arriver une commande. você vai receber essa encomenda. Vous allez recevoir cette commande. São sete caixas. Ce sont 7 boîtes. São Sete cartões. 7 paletes. Ce sont 7 palettes. Mas eu quero que você anota só 6. Mais je veux que vous notez que 6. Ele falou assim: eu quero que você pense e dá a resposta para mim depois. Je veux que vous pensez, réfléchissez à cela et donnez-moi la réponse. Eu preciso de alguém assim. J'ai besoin de quelqu'un comme ça. Se você aceitar, a gente assina o contrato. Si vous acceptez, on va signer le contrat. Ele foi para casa, orou. Il est parti à la maison, il a prié. Não tinha nada em casa, né, irmão? Il n'avait rien à la maison. E ele voltou lá e falou assim: patrão, eu não posso aceitar o seu Il est emprego. retourné, il a dit à son patron, non, je ne peux pas accepter votre proposition. Não posso aceitar porque eu conheço a Je Deus. ne peux pas accepter parce que je connais Dieu. E eu sei que isso aí é errado. Et je sais que ça, c'est pas correct. Aí o patrão olhou para ele e falou assim: Le patron, il l'a regardé, il l'a dit, você é o empregado que eu estava precisando. vous êtes l'employé que j'avais besoin. Eu Que só j'ai cherché. estava aprovando você. J'étais juste en train de prouver. Você vai prosperar sendo trigo, meu Vous filho. allez prospérer en train d'être blé. Não seja tentado ser joio. Sois pas tenté à être ivré. Seja trigo, seja trigo. Soyez blé. Levanta sua mão se você quer uma palavra de Deus. Levez vos mains si vous voulez une parole de Dieu. Tem uma semente de prosperidade Il y a saindo une desse altar. sémence de prospérité qui sort de cet autel. Os crentes dessa igreja vão prosperar, irmãos. Les croyants de cette église vont prospérer. Se prepara para multiplicar esse ano de Préparez-vous pour 2022. multiplier dans cette année de 2022. Mas é dentro da verdade de Deus. Ça va être dans la vérité de Dieu. Não se engane. Ne se trompez pas. Não se deixe levar por propostas Ne de se Satanás. laissez aller pour les propositions de Satan. Continue dentro do propósito de Deus. Restez dans le propósito de Dieu, l'objectif Está de Dieu. saindo semente desse Il est altar. en train de sortir des graines de cet O autel. Senhor está abrindo portas. Le Seigneur est en train d'ouvrir des portes. Portas grandes de trabalho. Grandes portes de travail. Oportunidade de Des crescimento. grandes opportunités de croissance. Clientes para sua Des empresa. clients pour votre entreprise. Mas não se deixe ser levado para Ne mentira. laissez pas vous amener par la mensonge.
Creia na verdade de Deus. Croyez dans la vérité de E Dieu. a verdade de Deus vai te La prosperar. vérité de Dieu va te prospérer. Deixa eu orar por você, Pai, no nome Laissez-moi de prier Jesus. pour vous. Père, au nom de Jésus. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida nesse lugar. Au nom de Jésus. Que essa palavra seja transformadora Que para cette nós. parole soit la transforme, Seigneur. Que essa palavra venha nos levar para um nível Que espiritual cette parole nous amène dans un niveau spirituel, de obediência a Ti, Senhor. d'obéissance à toi, Seigneur. Ó Deus, que possamos nos curvar à Tua Oh Dieu, qu'on autoridade puisse s'incliner, Seigneur, dans ta présence, para poder viver os Teus pour projetos, pouvoir vivre ton projet, os Seigneur. Teus planos. Tes plans, E eu Seigneur. quero profetizar, Senhor. Et je veux prophétiser, Ó Seigneur. Deus, que os trigos que estão aqui, Oh Senhor, Dieu, que les blés ici présents venham receber, ó Pai querido, viennent fortalecimento do Senhor. recevoir de forteresse, Seigneur. Fortalece a raiz dos Teus filhos. Fortifie la racine de tes enfants, Fortalece a Seigneur. raiz da Tua igreja. Fortifie la racine Ó de Deus, ton fortalece o église, Teu Seigneur. povo, Senhor. Fortifie ton peuple, Ó Deus, Seigneur. abençoa o Teu povo, Senhor. Bénis ton peuple, Seigneur. Mesmo que o sol está queimando, Même Senhor, que le soleil il est en train de brûler, mas nós Seigneur. continuamos com o Senhor. Mais nous, restons avec le Seigneur. Mesmo que as lutas estão difíceis, ó Même que Pai, les combats sont mas nós difficiles, continuamos dizendo que o Senhor é o nosso Seigneur. On Deus. continue à dire que le Seigneur Nós c'est notre continuamos marchando na Dieu. direção. On reste en train de marcher dans la bonne direction, Nós Seigneur. continuamos no caminho, Nous Senhor. restons dans le chemin, Seigneur. E queremos viver para a Tua glória. Et on veut vivre pour ta gloire, Seigneur. Queremos ser trigo até o dia da On veut colheita. être blé, Seigneur, jusqu'au jour de la récolte. Em o nome do Au Senhor nom du Jesus. Seigneur Jésus. Quem pode aplaudir bem Qui peut forte o acclamer Senhor? bien fort. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, por Amen. favor. Vous pouvez s'asseoir. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Aleluias. Alléluia. Glória a Deus. Receber aqui o irmão que vai fazer a palavra de oferta. Me esqueci o Je nome. vais recevoir, É o Evan Gil. Gil. Isso. Gil vai fazer a palavra de oferta. On va faire la parole de